Olá, amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Evolução em Dois Mundos. Estamos iniciando hoje a segunda parte do livro, onde estudaremos os capítulos 1, 2 e 3. Primeira parte foi o André Luiz nos ensinando como que a mônada evoluiu ao longo dos milênios, chegando até a posição de agora, escolher o seu futuro lá no mundo espiritual. Nessa segunda parte, André vai nos falar alguma coisa do mundo espiritual, vai nos explicar várias coisas interessantes que às vezes temos vontade de saber. É claro que esse mundo espiritual, ele é liberado para todos nós dentro de uma condição que nos seja favorável, porque não adianta queremos saber tudo, sabe? É importante que a gente saiba uma parte, depois saiba outra, e assim sucessivamente, tá? Provavelmente nós já tivemos outras obras subsequentes à Evolução em Dois Mundos, em que se disse mais sobre o mundo espiritual. Mas essas informações do André Luiz são basilares. Então, de repente, o mundo espiritual está aberto para nós. Não é? É só estudarmos. Então, eu agradeço a Deus por estarmos aqui juntos estudando. Agradeço a você por estar acompanhando conosco esses estudos e rogando a Jesus, nosso mestre amigo, que nos mantenha unidos, coesos, neste ideal de fazermos levar a todos a mensagem clarificadora do Espiritismo. Então, em nome de Jesus, em nome dessa espiritualidade amiga, é que estamos iniciando o nosso trabalho de hoje, nosso estudo de hoje, pedindo à equipe do André Luiz, ao próprio André Luiz, que nos oriente, né, que nos dê cada vez mais interesse de sabermos sobre aquilo que nos compete, que é entender para onde vamos. Vamos então começar? Buscando aqui o nosso slide, né, que é o nosso amparo, que é a nossa ajuda, e aí vamos pegar pelo início dele aqui, olha, no seu primeiro slide, está aqui, Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier, Valdo Vieira, segunda parte agora, capítulos 1, 2 e 3, o estudo é o 22 de 28. Aqui vamos estudar a alimentação dos desencarnados, linguagem dos desencarnados, corpo espiritual e volitação. Já começamos aí a adentrar na possibilidade de entendermos um pouco sobre como que é a vida no plano espiritual. E nós, nas nossas análises, nós fizemos aí ser desencarnado, que é o importante entendermos isso. Como que é ser desencarnado? Né? Então, nesse estudo, nós vamos ver o capítulo 1, que vai tratar da alimentação dos desencarnados, o capítulo 2, que é a linguagem dos desencarnados, e o capítulo 3, que é o corpo espiritual e volitação. Então, antes, vamos fazer aqui uma leitura, como sempre estamos fazendo, né? A nossa leitura de hoje chama-se Verdade. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil da meia-verdade. E a sua segunda metade voltava igualmente com o meio perfil. E os dois meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram a um lugar luminoso, onde a verdade esplendia os seus fogos, e era dividida em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. As duas eram totalmente belas, mas carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão e sua miopia. Carlos Drummond de Andrade. Esse poema, ele encaixa perfeitamente no nosso estudo de agora.
é uma verdade que nós vamos estudar. Mas qual é o capricho? Qual é a ilusão? Qual é a miopia? Então vamos a ele? Há uma pergunta, nessa segunda parte, sempre tem perguntas ao André Luiz, certo? Então aqui está, olha, como se verifica a alimentação dos espíritos desencarnados? O André vai dizer, olha, encarecendo a importância da respiração no sustento do corpo espiritual, basta lembrar a hematose. O que é hematose? É a transformação do sangue venoso em arterial no corpo físico, pela qual o intercâmbio gasoso se efetua com segurança, através dos alvéolos, nos quais os gases se transferem do meio exterior para o meio interno e vice-versa, atendendo à assimilação e desassimilação de variadas atividades químicas no campo orgânico. Então, ele começa a fazer uma analogia, como que é aqui no corpo físico, né? A entrada do ar, a entrada dessa alimentação pelo ar que nós temos, e como é que isso funciona, que nós já vimos em outros estudos, né? O oxigênio que alcança os tecidos entra em combinação com determinados elementos, dando, em resultado, o anidrito carbônico. O que é o anidrito carbônico, minha gente? É o gás carbônico, que é o gás pesado, desprovido de odor, não tóxico, porém asfixiante, existente no ar numa proporção de 0,03%. É eliminado como resultado da respiração celular pelos seres vivos. Então, o resultado, né, do anidrito importante para a respiração e a água, com produção de energia destinada à manutenção das províncias somáticas. Estudando a respiração celular, encontraremos, junto aos próprios arraiais da ciência humana, problemas somente equacionáveis com a ingerência automática do corpo espiritual nas funções do veículo físico, porque os fenômenos que eles são consequentes se graduam em tantas fases diversas que o fisiologista, sem noção do espírito, abordá-los-á sempre com perplexidade de quem atinge o insolúvel. Sim, a complexidade que o corpo físico está estabelecido somente com a ajuda, com a proteção, com a função, com a funcionalidade do corpo espiritual, que as coisas aqui funcionam no corpo físico. Ele está dizendo exatamente isso, né? Ele está fazendo uma analogia de como que é a nossa respiração. Aí depois ele vai entrar na alimentação dos desencarnados. Sabemos que para a subsistência do corpo físico é imprescindível a constante permuta de substâncias com incessante transformação de energia. Também já foi visto nos estudos passados. Mas é sempre bom lembrar, né, que a energia é a mola mestra da funcionalidade orgânica. Então, essa energia ela vai ser adquirida pelos chakras, pela Kundalini, que a gente já estudou, ela vai também ser adquirida pela respiração, tanto essa respiração nasal, quanto a respiração pelos poros, e numa constante de entrada de energias, né, para que o corpo funcione. Substância e energia se conjugam para fornecer ao carro fisiológico os recursos necessários ao crescimento e à reparação do contínuo desgaste, produzindo a força indispensável à existência e aos recursos reguladores do metabolismo. Então, ele está fazendo uma viagem que já foi explicado. Então, é muito importante sabermos disso. Sabe, quando nós estudamos os chakras, inclusive o André coloca muito aqui nesse livro, nós vemos que eles são captadores das energias que vêm de fora e mandam essas energias para os órgãos a que eles estão ligados, mandando, né, esse fluxo contínuo para que o corpo possa funcionar. O alimento comum ao corpo carnal experimenta de início a digestão, pela qual os elementos coloidais ou partículas muito pequenas, indifusíveis, se transubstanciam em elementos cristalóides, que são soluções que contêm água como soros, difusíveis, convertendo-se ainda as matérias complexas
em matérias mais simples, vai fazendo a redução, né? Acessíveis à absorção, a que se sucede a circulação dos valores nutrientes suscetíveis ao aproveitamento pelos tecidos, seja em regime de aplicação imediata, seja no de reserva, destinando seus resíduos à expulsão natural. Ou seja, ele comentou aqui rapidamente do sistema digestivo, né? Já falam em sistema digestório, né? Aí você tem várias coisas, tem a boca, tem o esôfago, tem o estômago, o jejum, o duodeno, intestino fino, depois intestino grosso, intestino delgado, intestino grosso, aí o fígado como esse grande aí, apropriador, né, de reservas, pâncreas fazendo insulina, e baço, vesícula, essa coisa toda. Quando a gente alimenta, vai funcionar essa digestão, essa partida, né, dos sólidos nesses nutrientes que nós precisamos. Daí a gente come uma determinada coisa que tem a vitamina A, que tem ácido tal, tem carbono, outras substâncias químicas, e aí o corpo vai sendo nutrido aí. A ciência terrena não desconhece que o metabolismo guarda a tendência de manter-se em estabilidade constante. Tanto assim que, reconhecidamente, a despesa de oxigênio e o teor de glicemia em jejum revelam quase nenhuma diferença de dia para dia. Tá? Então, aí está falando da questão da fisiologia, como o corpo funciona. Tá? É que o corpo espiritual, comandando o corpo físico, aqui que entra a informação interessante, olha só. É que o corpo espiritual, comandando o corpo físico, sana espontaneamente, quando harmonizado em suas próprias funções, todos os desequilíbrios acidentais nos processos metabólicos, prescindindo as reações do campo nutritivo comum. Ou seja, ele está dizendo, né, a alimentação dos encarnados é aquilo, você alimenta, né, os sistemas vão dando conta, e o perispírito, né, o corpo espiritual, está ali, né, naquela constância ali, fortalecendo, vitalizando e também dando sequências, porque estão ligados células a células, né? E aí vem as energias, enfim, é todo um complexo para fazer o corpo físico funcionar, que a fisiologia bem explica hoje. Não ignoramos deste modo que, desde a experiência carnal, o homem se alimenta muito mais pela respiração. Aí é que é interessante. Muitas vezes nós achamos que temos que alimentar bem, né, para manter, para crescer, né? Comer é melhor para fazer crescer, não tem essa brincadeirinha? Então, ele está dizendo que a maior respiração que é o maior alimento da respiração. Colhendo o alimento de volume simplesmente como recurso complementar de fornecimento plástico e energético para o setor das calorias necessárias à massa corpórea e à distribuição dos potenciais de forças nos variados departamentos orgânicos, ou seja, a principal alimentação é a respiração. Esses sólidos ou líquidos que a gente toma como alimento aqui são complementos. Olha, já começa a ajudar a gente com esse negócio de gula, né? Já é uma informação extraordinária essa daqui. Lembro-me quando li esse livro pela primeira vez, quando eu deparei com essa informação, falei, olha, então começamos já desde ali a controlar essa alimentação sólida, que vai muito mais pela volúpia do comer do que pela necessidade do alimento em si, porque ele é complementar. Se ele é complementar, ele pode ser equilibrado, dosado. Foi muito importante essa informação quando eu tive. Abandonado o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma está profundamente arraigado às sensações terrestres, ou seja, se o perispírito não está preso muito aqui, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. Sabe as pessoas que não se preparam? Pessoas que comem muito churrasco, muita feijoada, muita comida pesada, muitas comidas, aquelas bem condimentadas. Ele vive em função daquilo. Porque você pode, de vez em quando, comer sim um churrasco, você comeu uma feijoada, não tem problema nenhum. Isso faz parte da nossa alimentação ainda, né? Dessas coisas ainda.
de carne, mas, né, faz parte. O problema é quando a gente vive em função disso. O sujeito está no churrasco, está planejando o próximo churrasco, o sujeito está comendo feijoada, está planejando a próxima, e assim naquela volúpia do alimento sólido. Então, quando desencarna, minha gente, isso dá um problema que você nem imagina. Muito sério isso. E quando não a supera ao preço do próprio esforço, no auto-reajustamento, provoca os fenômenos da simbiose psíquica, que já estudamos isso, simbiose, que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Sabe, às vezes a gente vai em certos restaurantes mais populares, né, e você vê ali aquelas pessoas comendo muito, muito. Eu fico pensando, deve ter algum espírito ali comendo com ele, porque não é possível que aguente aquilo tudo. E comem sem parar, e comem muito. Então, muitas vezes, esses espíritos estão ali. Eu quero abrir um parênteses aqui para contar para vocês. Eu não sei qual é a obra, parece que é do Victor Hugo, que diz que quando na família as pessoas se reúnem, agora já é mais difícil essa reunião para o alimento conjunto, mas tem ainda, né? Então, quando as pessoas estão ali alimentando e brigando, que é o momento propício para esses espíritos cegarem e sugar o alimento que está sendo servido ali. Tem uma orientação que está no livro tibetano dos mortos, chamado Bardo Todol. Lá no Bardo Todol diz o seguinte, que quando você for alimentar, alimente-se como se você estivesse também sorvendo o espiritual. Aquela frequência nobre do espiritual. Porque aí você alimenta tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual. E aí você já se prepara para quando você estiver fora dele. O Bardo Todol, ele vai dizer exatamente como é essa questão da vida dos desencarnados, que eles chamam de mortos. Então, se você vai alimentar, já alimenta sim, sabendo nutrir-se também pelo lado espiritual da alimentação. Alimentar com tranquilidade, com paz, com muita harmonia. Na hora da alimentação é uma hora sagrada. Não coloque, né? Não devemos colocar ali discussões, questões complicadas para serem resolvidos, porque senão nós podemos estar nos capacitando a não conseguirmos, depois de desencarnados, a nossa alimentação própria. Vamos pensar nisso. Nós temos muito hábito para resolver negócios, a gente chama para um jantar, para um almoço, olha, pode ser que não seja bom. Né? Isso aqui que a André está falando é muito sério para nós. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo-a em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior. Ou seja, tem que fazer um ensaio, tem que fazer um adentramento na esfera superior por causa dessa coisa da alimentação. Minha gente, lógico que nós precisamos da alimentação, ninguém está dizendo isso aqui. Mas é preciso já ir começando a pensar nisso que foi colocado lá pelo Bardo Todol, que a gente deve ter essa alimentação conjugada, alimentação física com alimentação espiritual, para que a gente já comece a se preparar para o dia que a gente retornar. Né? Lá, a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve quanto maior se evidencie o enobrecimento da alma. Porquanto, pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimioeletromagnéticas auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Olha, essa informação, André, é bem interessante, por quê?
Porque vai nos dizer que lá no mundo espiritual tem alimentação para todos. E lá a alimentação, essa alimentação que vem por fluidos ou depois por sínteses químico-eletromagnéticas, né, que vem da natureza, ou com raios vitalizantes, que vem pelo amor. Isso é muito bonito. Isso lembra quando Jesus disse para a samaritana, não, quando ele estava conversando com a samaritana, quando ele termina a conversa, os apóstolos chegam com alimento, que foram buscar alimento. E então chamam Jesus para alimentar-se. E Jesus diz assim, não, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque ele estava em sintonia com esses reservatórios aí, principalmente do amor. Então tem gente que brinca, né? Ah, vocês vão casar, vão viver de quê? Vão viver de amor? Quem dera, né, que a gente já pudesse aqui viver de amor. Mas só que para chegar a esse nível, as almas têm que estar bem mais crescidas espiritualmente. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar. De vez que por ela se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Daí porque toda criatura ela tem necessidade de amar e receber amor para que se lhe mantenha o equilíbrio geral. Eu não sei se vocês se recordam que houve um desses estudos aí para trás, que nós comentamos muito sobre isso, dessa junção das almas, nessa busca real, sincera, de compartilhamento, de amizade, de alegria. Contei até a história de um casal de velhinhos que eu encontrei na minha juventude e que estavam juntos desde os 15 anos de idade e se amavam, se namoravam até aquele momento, mesmo passado todas as suas vidas juntos, os seus filhos e tudo, mas se amavam como se fosse o primeiro dia. Esse conjunto, essa informação, essa ligação, essa troca de qualidades nobres, é isso que o André está dizendo. Veja como que nós temos que modificar a nossa forma de convivências com os nossos cônjuges, com aqueles que comungam conosco a nossa vida. Quando a pessoa chega para nós com aquela alegria, com aquela aura toda luminosa, e a gente se sente tão bem, são os ensaios para esse alimento do amor. Já tem aqui na Terra. Às vezes nós percebemos. Mas que a gente seja essa fonte de alimento de amor, amando incondicionalmente. Porque Jesus nos disse assim, os meus discípulos serão reconhecidos pelo muitos que se amarem. Continuando, então, o nosso estudo, ele vai dizer, né, que mantém o equilíbrio geral. De qualquer modo, porém, o corpo espiritual, com alguma provisão de substância específica, ou simplesmente sem ela, quando já consiga valer-se apenas da difusão cutânea para refazer seus potenciais energéticos, conta com os processos de assimilação e da desassimilação dos recursos que são peculiares, não prescindindo do trabalho de exudação dos resíduos pela epiderme ou pelos emunctórios normais. Ou seja, ainda tem lá fazer cocô, fazer xixi, dependendo do espírito, dependendo da necessidade dele de alimentação. Percebem? É por isso que nós falamos aquele poema, A Porta da Verdade está aberta. Agora tem que saber passar por ela. Porque tem gente caprichosa, tem gente iludida, tem gente míope. Será que a gente está concordando com isso aqui? Mas é uma informação. Se André falasse assim para nós, não, lá vocês vão comer todas as coisas que se come aqui no plano físico, aí eu ficaria meio estranho, achado estranho com isso. Mas não pode. O corpo espiritual não vai ficar dissolvendo essas iguarias que nós temos aqui. Isso é do corpo físico. Então, vai soltar pela epiderme, pelos emunctórios normais, compreendendo-se, no entanto, que pela harmonia de nível nas operações nutritivas e pela essencialização dos elementos absorvidos, não existem para o veículo psicossomático determinados excessos e inconveniências dos sólidos e líquidos da excreta comum. Entenderam o que ele diz? Então, dependendo, né?
da pessoa, do espírito, do que ele absorve, não vai ter isso. Não vai precisar de fazer cocô nem xixi. Por quê? Porque ele não está buscando esses sólidos, né? Ou essa alimentação mais sólida, mais pesada. Ele já pode fazer a sua alimentação de uma maneira mais leve. Então, assim, o que é a alimentação dos desencarnados? Depende de cada espírito. Então, tem para tudo lá, tem alimentação para todo gosto. Né? Mas é preciso saber o que você quer. Você quer ficar lá ainda, presos, né? Aqueles cheiros de coisas da terra? Aí você vai ter lá os fluidos, mas pode estar sujeito a viver da mesma maneira que a gente vive aqui, nas excretas, né? Ou então você começa já a planejar um futuro melhor, né? Já buscar alimentação pelos poros, essa busca dessa vitalidade que vem da natureza, que deve ser fantástica lá. Enfim, gente, está nas mãos de cada um de nós. De cada desencarnado que escolhe seu caminho lá. Então, quanto mais evolvido essa alimentação, mais aproximará da frequência do amor. Então, é isso aí. O que determina a natureza dos alimentos consumidos pelo espírito é o seu grau de comprometimento com a vida física. Então, espíritos presos à experiência humana, que cultivaram a volúpia de comer, sentem grande necessidade de ingerir alimentos mais densos. Nós estávamos falando. Sabemos que o espírito é imortal, não obstante sua estabilidade, subordinar-se à ingestão de alimentos compatíveis com a sua condição. Daí que nós temos esse dever de casa, né? Começar a pensar na nossa alimentação. Começar a pensar, porque a gente não sabe o dia que vai. Colocamos essa cena aí do filme Nosso Lar, né? Como se fosse uma alimentação lá no mundo espiritual. Veja aí que não tem sólido nenhum, né? Tem um líquido ali muito bonito, taças, esses copos lindos. Bom, aí André deu a dica para gente, mostrou como é que é. Ficou claro, eu penso. Né? Ficou bem claro. Cada um é que vai se resolver com a sua alimentação no plano espiritual. Porque como tudo é de Deus, então há o respeito por todos os filhos de Deus nas suas necessidades. E aí lá no umbral vocês imaginam como é que deve ser isso. Né? Chega você a comer lama, né? Resíduos, coisa horrível, muito ruim. Cuidemos da nossa alimentação, né? Cuidemos. Ele colocou aqui frutas, né? São coisas mais suaves. Se a gente puder gradativamente substituir esses sólidos muito carregados de condimentos, essas carnes, né? Seria bom. Mas, igual estou te falando, você que sabe. Né? Não existe nenhuma restrição, pelo menos que eu conheça, né, do espiritismo a comer carne. Né? Não existe nenhuma. Mas é você que sabe, você que sabe de você. Por isso que eu gosto de dizer da soberania do espírito. Nós sabemos de nós, e nós sabemos a hora que devemos mudar ou não. Ok? A linguagem dos desencarnados. Capítulo 2 agora, passamos para esse estudo. Vamos perguntar ao André, como se caracteriza a linguagem entre os espíritos? Então ele vai dizer, incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Certo? Lembra da aura que a gente estudou? Que nós falamos para todos o que nós somos, para quem sabe ler, pela nossa mente, pelas nossas expansões, pelos nossos pensamentos, que vão fluindo, pelas nossas frequências. Por isso que muitos médiuns às vezes chegam e conversam, sabe de nós, sem a gente falar nada. Muito bem. Então, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Isso ocorre mesmo no plano físico, em que alguém, sabendo refletir-se, necessitará poucas palavras para definir a largueza dos seus planos e sentimentos, acomodando-se à síntese que lhe angaria maior cabedal de tempo e influência. É uma coisa muito interessante. Lá no mundo espiritual tem uma coisa muito interessante, e essa coisa está sendo trazida aqui para o plano físico, que é a questão do tempo. O tempo é uma coisa muito séria, muito séria. Tanto assim que os grandes estudiosos das doutrinas orientais,
eles trabalham muito essa questão do tempo. O que nós fazemos do nosso tempo? Porque o tempo é uma situação, como diz o próprio nome, temporária. O tempo, como assim, ele não existe como fundamento. Ele existe numa proposta de necessidade. Por exemplo, eu vou reencarnar. Então, eu ganho um tempo de reencarnação. Você vai reencarnar, você ganha seu tempo de reencarnação. Nós vamos fazer um trabalho, então nós criamos o tempo daquele trabalho. Então, o tempo está sempre pronto para atender às nossas necessidades. Imagina se depois de cada realização dessas, eu fecho o tempo, né? Então, eu fiz um trabalho, igual esse estudo aqui. Nós estamos dedicando esse tempo a ele. Quando eu terminar esse estudo, fechou. Então, qual é a frequência que nós mandamos? Quando você terminar de assistir esse estudo, de compartilhar com você mesmo, né? Estudando no livro, você vai fechar. Acabou o livro, então agora eu vou fazer outra coisa. Aí, qual que é a tua frequência que você vai mandar para a atmosfera? Então, em função disso, que a gente já conhece aqui, principalmente pela física quântica, o que os espíritos estão dizendo? O que André Luiz diz? Que lá no mundo espiritual, esse conhecimento é muito mais ampliado. Então, lá não há perda nenhuma de tempo. Todo tempo criado, por exemplo, vai ter uma aula. Criou-se um tempo, então ele é super bem aproveitado. Vamos ao cinema, ou ao teatro, até também. Então, aquele tempo é bem aproveitado. Dali vão somar as minhas atitudes, meus olhares, né? Os meus sorrisos ou não, os meus pensamentos. Então, isso tudo forma um campo. Esse campo, junto com os demais campos que estão ali, forma um supercampo. Isso vai ser sintetizado como uma proposta positiva ou negativa. Ou seja, toda vez que nós abrimos um tempo, nós somos responsáveis por ele. E os espíritos desencarnados, muito melhor do que nós, sabem disso. Então, eles não usam o tempo de maneira desrespeitosa, isso nos níveis superiores. Então, eles usam com muito mais propriedade o tempo. Isso nos traz a seguinte informação: vamos aprender a usar o nosso tempo aqui assim também? Nós temos que já ir ensaiando, né, tudo isso. Ok? Vamos continuar, então, com os nossos slides aqui. Agora, isso, né? Angaria o cabedal de tempo e influência. Então, quer dizer, quanto mais, né, ele vai usar esse tempo, mais ele usa, ele amplia a sua influência através do uso do tempo. Círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos de riqueza interior, pela cultura e pela grandeza moral, conseguem plasmar com as próprias ideias quadros vivos que lhes confirmem a mensagem e o ensinamento. Lembra do livro Obreiros da Vida Eterna? Quando eles estão aguardando, ali no início do livro, eles estão aguardando um instrutor que iria lá para dar umas informações. Eles estavam vindo aqui para a crosta para atender alguns desencarnes. Então, um amigo lá foi convidado, né, lá do plano superior. E então, o que o mentor deles disse para o André, parece que o Hilário, aquele grupo ali que viria para cá? Gente, vamos formar um cenário aqui para receber o nosso amigo? Cada um vai plasmar uma coisa. E aí cada um foi fazendo o seu cenário. O André fez o jardim da casa dele, que era aqui do plano físico. Lembram disso? Eles plasmaram com a mente o cenário. Porém, muito mais do que isso, tem os engenheiros espirituais, que quando vai ter uma reunião de grande porte em determinado local, eles conseguem, pela mente, construir um anfiteatro, atender a necessidade e depois eles desmontam o anfiteatro pela mente. Ou seja, é isso. A mente, a psique, lá no mundo espiritual, ela é tudo. Quando nós estamos estudando aqui as teorias junguianas, freudianas, lacanianas, esses grandes estudiosos da psique, o Adler também, então esses grandes estudiosos da psique, eles nos iniciaram no entendimento dessa coisa fantástica, que um dia
será a nossa ressonância plena quando estivermos atentos e com possibilidades de irmos mais além. Seja em silêncio, seja com a despesa mínima de suprimento verbal, em livres circuitos mentais de arte e beleza, tanto quanto muitas inteligências infelizes, treinadas na ciência da reflexão, conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados obsessivos sobre as mentes que magneticamente jugulam. Ou seja, se fala muito lá em imagem. Então, a imagem é essa conversa deles. Muitas vezes eles não falam, eles jogam uma imagem. Aqui está dizendo de mentes muito perigosas, né? Jogando imagens aflitivas naqueles que não têm condições ainda de se manterem com mais equilíbrio lá no plano espiritual. Então, o plano espiritual, minha gente, é um departamento que nós precisamos começar a se interessar por entendê-lo. Na primeira parte do livro, o André falou muita coisa, e aqui ele está afinando a informação, certo? Então, é preciso saber que lá, se você for um glutão, for para lá, você vai ter problemas. Se você está acostumado a não controlar os seus pensamentos, as suas imagens que você forma, né? Tem pessoas que formam imagens muito perigosas e vivem em função delas, né? Você já ouviu falar na egédia? O que é uma egédia? Egédia é uma imagem, é uma personagem que eu crio pela mente para atender os meus prazeres, os meus gozos. Isso é um perigo muito grande. Porque essa egédia ela é criada a partir de imagens. Eu vou adaptando a ela as imagens que eu pego na rua. Eu formo, então, aquela egédia e ela pode me dominar. Ela pode chegar um momento em que eu perco o domínio sobre ela. Então, aquela imagem ganha vida, ganha força, ganha até uma personalidade meio fictícia, mas ela me domina. A partir daí, eu já não sou mais eu falo por ela. Aí vem dizer que é obsessor. Não, isso é obsessão interna. Eu criei essa obsessão. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fixa. Muito cuidado. Porque essas imagens produzem, né, resultados bons ou não. De acordo com o mesmo princípio, espíritos desencarnados, em muitos casos, quando controlam as personalidades, desculpe, não é egédia, é efígie, tá? Desculpe, eu enganei. Efígie. Essa construção mental chama-se efígie. Então, de acordo com o mesmo princípio, espíritos desencarnados, em muitos casos, quando controlam as personalidades mediúnicas que lhe oferecem sintonia, operam sobre elas à base das imagens positivas com que as envolvem no transe, compelindo-as a lhes expelir os conceitos. Muitas vezes, quando nas minhas psicografias, nos livros que já psicografei, o espírito chegava para mim e ele jogava as imagens para mim. Eu pegava a imagem e escrevia o que eu estava vendo na imagem. Aí a obra saía. Muitas vezes eles fazem assim, trabalham só com imagens, nem articulam palavras. Outra vez eles chegam e passam o pensamento, aí vem pela intuição mesmo, né? Porque vai direto pela psicografia. Enfim, tem muitas maneiras da comunicação deles conosco. Mas essa linguagem de imagens é muito interessante. O André Luiz chega a dizer, né, que lá no mundo espiritual as imagens são muito mais fortes do que aqui. Depois vocês dão uma olhadinha no trabalho da doutora Anísia da Silveira, quando ela trabalhou imagens com pessoas com processos de loucura. Ela quis entender, né, o que era o subconsciente daquelas pessoas e como ela poderia ajudá-los a partir de uma dica deles. Aí ela trabalha as imagens deles. Muito interessante o trabalho da doutora Anísia. Ela foi contemporânea de Freud, de Jung. Parece que havia até comunicações entre eles. Vale a pena dar uma olhadinha. Nessas circunstâncias, expressa-se a mensagem pelo sistema de reflexão em que o médium, embora guardando o córtex encefálico anestesiado por ação magnética do comunicante,
lhe recebe os ideogramas e os transmite com as palavras que são próprias. Ele está falando da linguagem dos desencarnados. Então, é isso, né? A gente recebe, sim, essas imagens. Quantas vezes, né? E nos sonhos, por exemplo, às vezes você acorda com uma imagem que foi projetada lá na gente, quando o corpo estava dormindo, foi projetada aquela imagem, você acorda com ela para decodificá-la. Então, é a linguagem deles, a linguagem dos desencarnados. Todavia, não obstante reconhecermos que a imagem está na base de todo o intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não, é forçoso observar que a linguagem articulada no chamado espaço das nações ainda possui fundamental importância nas regiões a que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. Outra informação interessante, ou seja, o homem comum, eu, por exemplo, quando desencarnar, eu vou usar a linguagem da minha língua, a língua portuguesa. Tá? O sujeito que desencarna lá na Inglaterra vai falar o inglês, o outro vai falar escocês, e assim sucessivamente, porque ainda estão muito próximos da crosta. Então, essa linguagem via psíquica, essa linguagem de imagens, vai ser a partir ali dos seus crescimentos. Por hora, diz André, que as pessoas que estão muito ligadas ainda, né, que muito próximas, né, à linguagem articulada, que é o verbo, né, que eles vão falar que vai sendo dito, é preciso que ainda continue. Tá? Então, não se preocupe não quando você desencarnar, se você ainda não tiver essa condição, como eu, nós vamos conversar ainda em português lá. Tá? Vamos em frente. Aí está a comunicação psíquica, né? É uma representação. Veja como é que a imagem é mais forte do que as palavras. Olha, a gente falou tanta coisa que com a imagem você entende. Por isso que a imagem é uma comunicação fortíssima. Certo? Agora vamos para o capítulo 3. Corpo espiritual e volitação. Podemos receber alguma informação sobre a volitação do corpo espiritual? Né? O volitar é como se fosse um anjo voando. Né? A gente pode receber alguma informação sobre isso? O André vai dizer. Na metamorfose dos insetos, a histólise, já falamos sobre histólise, né, que é a decomposição dos tecidos orgânicos, alcança notadamente os músculos e a máquina digestiva, atingindo apenas levemente o sistema nervoso e o sistema circulatório. Lembra quando nós estudamos lá, numa das aulas passadas, quando foi colocando ali a larva, vai metamorfoseando na pupa, até chegar na borboleta? Ele está repetindo aqui, mais ou menos, né? Efetuado o processo histórico, ou seja, de decomposição daqueles tecidos que não precisam, segundo referências alinhadas em outra parte do nosso estudo, a gente está falando sobre isso. Os órgãos diferenciados voltam à posição embrionária que lhes era característica e só então as células entram em segmentação, formando na histogênese os órgãos definitivos do inseto adulto, armado de recursos para livrar na atmosfera. Ou seja, depois que resolve toda aquela questão da metamorfose, que limpa tudo, que cria situações, condições, aí ele está pronto para voar, né? Vai ficar mais fácil aqui. Assim também, após a transfiguração ocorrida na morte, a individualidade ressurge com naturais alterações na massa muscular e no sistema digestivo, copiando lá a larva, né? Mas sem maiores inovações na constituição geral, munido-se de aquisições diferentes para o novo campo de equilíbrio que se transfere para o plano espiritual, com possibilidade de condução e movimento efetivamente não sonhados, já que o pensamento contínuo e a atração, nessas circunstâncias, não mais encontram certas resistências peculiares ao invólucro físico. O que ele está dizendo? Você tem o pensamento, né? Você tem vontade de ir, né? E não tem essa restrição natural do corpo que o corpo físico tem. Então, meu amigo, minha amiga, vai com Deus. Vai planar pelos ares. É claro que isso aí você vai ter que fazer exercícios antes, né? Com cuidado. Mas vão ser muito interessantes, né? Não ter que mexer as perninhas para lá e para cá, para cansar as articulações. Ai, que coisa boa que vai ser. A gente vai poder ir para onde quiser, né? Eu estou aqui no
na zona norte da cidade. Eu estou precisando de ir lá na zona sul, rapidinho, só pensar, eu vou volitando, beleza, sem nenhum esforço, sem pagar táxi, sem pagar Uber, sem pagar condução nenhuma. Lá vai eu. Gente, é muito lindo, né? Veja, a alimentação mais suave, a linguagem é por imagens, e o transporte, né? A locomoção, volitando. Mas, olha, tem que se preparar para isso, tá? Ele está falando de espíritos mais liberados, tá? Olha que lindo, olha que beleza que é isso aí. Batendo um papo gostoso e voando. Olha. Aí tem um detalhe, outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês, que isso aí é muito interessante, quer ver? Tem eu não sei se é o livro da Maria João de Deus, parece que é, da mãe de Chico Xavier, Carta de uma Morta, que ele está dizendo o seguinte, que quando eles começaram a volitar, acho que é com ela, não sei se é com ela ou com outro espírito, começaram a volitar, que ela sentiu aquele receio das alturas, né? Aí eles riram e falaram assim, olha, você não tem mais o corpo físico, que é puxado pela lei da gravidade. Você cairia se você tivesse um corpo físico que é puxado. Agora não, agora você é mais leve, não vai ter ação nenhuma aí desse tipo de gravidade para você. A gravidade agora é mais leve, mais suave. Oi, gente, que coisa boa, né? Muita coisa que nos aguarda. É claro que a gente não vai ficar lá brincando de voar, né? Temos que entender isso. Meninos e meninas lá não voam. Só gente grande. Meninos e meninas espirituais, né? Só gente grande. Tá? Então, vamos continuar aqui com nossos slides. Tá tranquilo, né? Fazer esse estudo, tá tão bom, tão gostoso. Então, tá aí os dois voando, bonito, né? Ao homem comum, na encarnação, não é fácil, todavia, a articulação de uma ideia segura com respeito às condições do seu próprio corpo. Seu corpo espiritual, além túmulo, porque a mente no plano físico está inteiramente condicionada ao trabalho específico que ele compete realizar. Inelutavelmente circunscrito aos problemas de estrutura e, por isso mesmo, incapacitada de identificar o reino inteligente de raios e ondas, fluidos e energias turbilhonantes em que vive. Bom, a gente não vai viver essa experiência do desencarnado nessa estrutura que ele coloca aqui. Mas tem muitos estudos que já começa a nos explicar, começa a nos adequar para tudo isso. Tá? Por exemplo, quando a gente começa... Esse livro, Evolução em Dois Mundos, ele deu para a gente, está dando para a gente, muitas dessas informações. O corpo físico, minha gente, é só uma capa, é só uma indumentária. Ele tem peso, né? Não sei, tem peso médio aí de 70 quilos, 60, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Não importa, mas tem um peso. O corpo espiritual não tem esse peso. Então, para isso, ele tem outras situações, outras circunstâncias, que está na relação direta do crescimento espiritual de cada um e da estrutura mental de cada pessoa. Então, já começamos a pensar, se eu tenho uma mente muito pesada, muito carregada, muito cheia de isso, daquilo, sabe? Eu não concordo, que eu não aceito, eu não perdoo, então, a mente está toda carregada. Quando chega no mundo espiritual, ela terá muitas dificuldades. Tem espírito que não atravessam portas, porque eles acham que não conseguem. Tão densos estão. Isso é que a gente começa a estudar. Os livros, a série André Luiz nos ensina isso com muita propriedade. E é isso que precisamos começar a pensar. Gente, é viver como se fosse o último dia, como disse Jesus. Já ir apropriando dessas informações. Bom que nós estamos juntos nesse estudo, mas ele é um estudo introdutório. Não pode acabar esse estudo e a gente, tá bom, já estudei. Não estudou, nós estamos sempre aprendendo. Numa dessas outras aulas, a gente conversei com vocês e disse o seguinte, se daqui a 3 anos me convidarem para gravar de novo essas aulas de uma outra forma, eu vou encontrar coisas que eu não estou vendo agora. Então, o estudo é sempre necessário para nos adequarmos às nossas condições e necessidades futuras. Tá?
Então, vamos perguntar, como entendermos a mente em si, individualizada e operante, se as células do corpo espiritual têm vida própria como as do corpo físico? Boa pergunta, né? O problema é de simples orientação. Qual acontece numa fábrica de largas proporções em que a gerência, unificada em seus programas de ação, supervisiona e comanda centenas de máquinas com diversos implementos cada um, convergindo todas as peças do serviço para fins determinados. Lembra daquele organograma da empresa, né? Aí vai. Então, o diretor-geral, o dono, o presidente, ele tem toda aquela informação para passar, né? Então, quais os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção e ubiquidade do corpo espiritual? Só te voltando aqui, então, o que o André disse aqui é o seguinte, que o espírito comanda isso. Independente das células terem vida própria, como foi na pergunta, mas quem comanda é o espírito. Ele que vai dar a decisão final. Ele que é o Senhor. Por isso que esse espírito, que somos nós, sou eu, vocês, todos nós, precisa estar devidamente aparelhado para dar ordens perfeitas. Tá? Continuando, olha, quais os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção e ubiquidade do corpo espiritual? Tem que saber, né? Como é que é a cor? Como é que é a densidade? Como é que é a forma? Como é que locomove, né? Como é que são as ubiquidades, né, do corpo espiritual, as diferenças do corpo espiritual? A pergunta está criteriosamente formulada. No entanto, para a ela responder com segurança, precisaremos dispor na Terra de mais avançadas noções acerca da mecânica do pensamento. Ah, mas nós podemos pensar. Vamos lá? André, nós vamos avançar. Olha, cor. Qual é a cor que eu faço? A que eu quero. A que eu produzo pela minha aura. Vou rapidinho. A minha densidade, a que eu produzo também pelas minhas escolhas, pelas minhas opções, boas ou más. A forma, a que eu quero. Se eu quero ser uma leoa ou um leão, eu serei. Porque o perispírito é plástico, é moldável. Agora, se eu quero ser um príncipe de luz, também eu posso ser. A locomoção, claro, eu vou andar com as perninhas ou eu vou fazer a habilitação. Vai depender do meu estado de pensamento, né? E as diferenças do corpo espiritual estão na razão direta das minhas vontades. Não foi explicado? Agora, é claro, que isso tudo é pela mecânica do pensamento. Aí nós não temos a condição. Porque o pensamento é fruto do sentimento. Isso é intrincado, minha gente. São 386 sentimentos que o homem possui. E ele tem que governar tudo isso. Aí, como ele não governa, às vezes, vai pelo hábito. Né? Se acontecer isso, resposta tal. Se acontecer daquele outro jeito, resposta tal. Daí que o homem começa a ter mais foco sobre ele mesmo. Bom? Em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou ferimentos? Dentro do conceito de relatividade, isso se verifica nas mesmas condições em que o corpo físico é injuriado dessa ou daquela forma na Terra. Olha, se você está desencarnado e vai entrar numa briga lá, você vai ficar, pode ter problemas no seu corpo espiritual. Né? Vai ter compressões, escoriações, ferimentos, normal, como no corpo físico. Viu? A consciência, minha gente, ela vive fora de tudo isso. Então, ela vive na naturalidade. A personalidade é que vive nessas idas e vindas ao corpo, ao mundo físico. Então, quando a consciência está formulada em níveis elevados, isso tudo não acontece. Nós já vencemos isso. O problema é que a gente chafurda em qualquer abismo que aparecer. A gente vai igual peixinho, ainda vai rindo, brincando, gargalhando. Sabe? É por aí. Não dispomos, entretanto, presentemente, de terminologia adequada na linguagem terrestre para mais amplas definições do assunto. Sim.
tudo virá com o tempo. Penso eu que houveram poucos avanços desse livro para cá. A não ser um livro do Dr. Paulo César Fructuoso sobre esses espíritos, esqueci o nome do livro, ele fala sobre esses espíritos que estão feridos, assim, né, deformados. Esqueci o nome do livro, eu já li esse livro, esqueci o nome. Então, aí ele vai mostrar muita coisa, né, que acontece assim, nessas deformações, escoriações, até fotografias que ele tem, né? Está lá no livro. Depois você vê lá Paulo César Fructuoso, não sei como é que é o nome do livro, Materializações, uma coisa assim. Mas, dá uma olhadinha lá. Qual é a ordem de formação dos centros vitais pelo princípio inteligente no seu corpo espiritual? Isso é fantástico, né? Como é que formaram qual foi a ordem? Qual foi que formou primeiro? É a pergunta que eles fazem. Sabemos que a formação dos centros vitais começou com as primeiras manifestações da plasmocínese, que é a total criação e manipulação do plasma nas células, sob a orientação das inteligências superiores. Contudo, não dispomos ainda de particularidades técnicas para penetrar nesse domínio da ciência ontogenética, que é a origem do desenvolvimento de um organismo. Então, a pergunta é uma pergunta que eu também gostaria de ter essa resposta. Como é que foram formados esses centros de forças? A partir de quê? Como que é um redemoinho, na verdade? Se forma pelo redemoinho que vão formando, né? Aqueles cones, que são as pétalas que vão receber as energias, distribuir e tal. E ele fala que não tem como a gente falar sobre isso ainda. Mas vamos chegar lá, tá? Nós já começamos a introduzir no assunto. Como se processa a exteriorização dos centros vitais? Bom, associando conhecimento magnético e sublimação espiritual, os cientistas humanos chegarão por si próprios à realização referida, como já atingiram noções preciosas quanto à regressão da memória, exteriorização da sensibilidade. Eu quero dizer para vocês uma coisa que eu observo muito na obra de André Luiz, é o cuidado que eles têm de não antecipar a ciência, naquilo que a ciência certamente vai encontrar. Então, ele diz, assim como a ciência já avançou aí na regressão de memórias, também ela vai encontrar isso aí. Vamos aguardar que os cientistas, que os pesquisadores encontrem essa resposta. Agora é preciso boa vontade, comprometimento e crença desses nossos irmãos e irmãs, certo? Provavelmente sairão dos centros espíritas. Sairão dos centros espíritas. Quem dera, né? Que já começasse. Continuando, né? Qual é a importância da relação existente entre o baço e o centro esplênico? Se o baço pode ser extirpado sem maiores prejuízos à continuação da existência do encarnado. Você sabe que o centro esplênico ele fica ali na região do baço, do fígado. Né? Então ele pergunta, e se eu tirar o baço, como é que fica? Né? A resposta dele é, compreendamos que a extirpação, isso aqui é muito interessante, compreendamos que a extirpação do baço, em sua expressão física, no corpo carnal, não significa anulação desse órgão no corpo espiritual. E que, interligado a outras fontes de formação sanguínea no sistema hematopoético, prossegue funcionando, embora imperfeitamente no campo somático, atento às articulações do binário mente-corpo. Ou seja, você tira o órgão do corpo físico, continua no corpo espiritual. E mesmo porque os chakras estão no duplo etérico. Né? Vejo que não tem problema, se bem que reflete, né? No perispírito também, reflete no campo mental. Mas ele diz, olha, você tirou um órgão, mas o corpo espiritual continua, o perispírito continua o órgão. Então não tem problema, vai continuar. Vai ter uma deficiência no físico, mas nos outros corpos não. Como compreenderemos a situação dos centros vitais nos casos dos ovoides? Quer dizer, a pessoa comprime, né? Todinho assim, fica igual um ovo, né? Aí ele vai dizer, entendereis facilmente a posição dos centros vitais no corpo espiritual restrito à ovoidização,
apesar de não ter os elementos terminológicos que a exprime, pensando na semente minúscula que encerra dentro dela os princípios organogênicos da árvore em que se converterá no futuro. É como uma sanfona. Vocês conhecem a sanfona? Acordeon, ela fecha, depois ela abre um fole, né? Ela vai fazendo isso. Então, quando ela comprime, ela tem todas aquelas partes, né? Quando ela abre, as partes aparecem. Mais ou menos isso. Na ovoidização também. Você comprime tudo, mas ficam lá quietinhos. Quando for para recuperar isso, sabe, está tudo lá. Claro que aí tem um processo, né, minha gente? Não é tão fácil igual no acordeon, né? Bom, acabou o nosso estudo de hoje, né? Vamos só fazer uma recapitulação rápida dele, tá? A alimentação dos desencarnados, nós vimos que ela varia de acordo, tem produtos para todos, né? Vai variar da necessidade, da condição de cada espírito, se ele já está menos necessitado de coisas mais densas, né? Fluidos mais densos ou não, você já consegue se revitalizar pelos fluidos da natureza, lá, enfim, pela ajuda da frequência do amor, aí vai depender de cada um. No 2, a linguagem, nós vimos que eles falaram muito da linguagem mental, né, da linguagem de imagens, mas também falaram da linguagem articulada para aqueles que estão mais próximos da crosta. Tem que falar. Aliás, o André Luiz, né, ele conversava sempre uma linguagem portuguesa, pelo menos que a gente percebe nos livros dele. Pode ser que lá, uma hora ou outra, ele foi aprendendo essa linguagem psíquica, que hoje ele deve ser expert nisso, mas tudo tem um princípio, né, minha gente? Então, nós vamos chegar lá e vamos falar o nosso velho e bom português, que vai dar tudo certo. Um corpo espiritual e orientação foram várias informações, né? Mas que a gente vai apropriando dessas informações com o tempo. O mais importante é saber que a locomoção lá tem muito a ver com pensamento, né? E com essa fluidez, que não tem barreiras. E aí nós vamos, né, viajar. Vou dar uma dica para vocês, eu já falei isso, mas sempre é bom recordar. A luz viaja a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, né? Assim? Pois bem, tem um estudo do egípcio, da época do Egito, né? Que eles diziam que o pensamento viaja a 8 milhões e 100 mil quilômetros por segundo. Deu para entender o que é isso? Então, você atravessa nessa nossa Via Láctea aqui, brincando. Mas eles também informavam que isso ainda são pensamentos lentos. Então, vai chegar uma hora que é instantâneo. Eu quero, eu estou. Não tem nem espaço, você já quer. Eu quero estar lá eu quero estar lá na galáxia que fica, não sei aonde, você já está. Isso vai lá no futuro. Por isso que o universo é grande desse jeito. Por isso que os cientistas não sabem como é que atravessa o universo. Porque os nossos aparelhos, né, as nossas cápsulas, nossas naves, viajam nessa condição de velocidade da luz, que é muito lenta. Ficou claro para vocês? O que está nos aguardando? Depois da gente sair dessas coisas daqui, dessa prisão do plano físico, que é necessário que a gente volta com muito amor, mas não para ficar preso. Não morri outrora, nem morrerei. A vida vai continuar. Meus alimentos, linguagens, modo de viver, isto sim vai mudar. Sabendo dessas verdades, como é que eu me preparo para elas? Serei um eterno pedinte em meu retorno? Ou retornarei áureo, pleno, buscando espaços cada vez maiores? Gostaria que no final desse estudo você refletisse sobre isso. Como é que vai ser a tua linguagem, a tua alimentação, a tua locomoção? Vai estar na razão direta daquilo que você deseja para você no mundo espiritual. Não, eu não morri outrora, nem morrerei. A vida vai continuar, meus alimentos, linguagens, modo de viver, isso sim vai mudar.
Sabendo destas verdades, como eu me preparo para elas? Eu serei um eterno pedinte em meu retorno? Ou retornarei áureo, pleno, buscando espaços cada vez maiores? Cada um responda por si, né, minha gente? Que ótimo, chegamos ao final de mais um capítulo, né? De mais um estudo agora com 3 capítulos. Hoje é o nosso estudo 22 de 28. Graças a Deus que aqui estamos, sob a proteção divina do nosso Mestre, estudando, aprendendo. Gostou desse estudo? Se você não gostou, pega o livro, leia e faça você sua conclusão, tá? Eu também estou aprendendo com você. Estou aqui como um grande aprendiz, como, aliás, sou o tempo todo. Mas busquemos essas informações do André Luiz para que elas sejam muito fundamentais em nossas vidas, fomentando positivamente as nossas decisões. Muito obrigado por você ter estado conosco. E nunca se esqueça que a porta da verdade está aberta. Mas vai depender. Você só pode passar meia verdade de cada vez. Você vai depender do capricho, da ilusão, da miopia. Que sejamos nós aqueles que buscam a porta da verdade com a luz da consciência esclarecida. Porque aí nós vamos nos apropriar dessa verdade e vivermos com mais tranquilidade. Muita paz para você, muita alegria, muita harmonia no seu lar, na sua vida pessoal, profissional, na sua vida social, buscando sempre a harmonia que nos conduza aos planos sublimes da vida. Até o nosso próximo estudo. Fique com Jesus. Até lá.